Olá, que Jeová Rafá te abençoe. Faça essas três coisas antes de dormir e com certeza você vai ver uma grande diferença na sua vida e na sua casa. É isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje e eu quero falar para você, se você é novo, nova aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu quero pedir que você já aí embaixo, tem a palavra aqui embaixo, tem a palavra inscrever-se. Eu quero que você aperte, se inscreva, para que todos os vídeos que eu colocar aqui, o YouTube ele te envie para o seu celular. E eu tenho certeza que vai abrir seus olhos para muitas coisas. E quero pedir a você também que nesse começo de vídeo, você também deixe o seu like, o seu gostei, porque sempre que você deixa o seu like, o seu gostei, você fortalece esse canal para ele continuar sendo um canal de bênção na vida de muita gente. E também fique à vontade para deixar embaixo nos comentários, né, o seu pedido de oração, o seu testemunho, a sua dúvida ou algum sonho que você teve e você gostaria de saber o significado desse sonho, que eu vou estar lendo e os próximos vídeos eu vou falar sobre isso. Eu quero trazer uma orientação para você e no final desse vídeo eu vou fazer uma oração. Eu quero trazer uma orientação espiritual para você. E eu sou pastor desde os meus 15 anos de idade. E nesses mais de 20 anos Deus tem me levantado como profeta para orientar e para ajudar muitas pessoas. E o que eu fico observando é que tem pessoas que agem como se o mundo espiritual não existisse. E isso é uma coisa que as pessoas não deveriam fazer. O mundo espiritual existe. Existem problemas que são de ordem física. Porém, existem problemas que são de ordem espirituais. E se a pessoa não entender isso, ela vai penar, ela vai padecer, ela vai sofrer por muito tempo até ela entender isso. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar como profeta 3 coisas que você deve fazer antes de dormir. Isso vai ajudar muito, vai melhorar muito o teu sono, a tua casa, o teu ambiente. Primeiro que a sua casa tem que ser uma casa de paz. Você concorda? A sua casa tem que ser uma casa de paz. Quando vai chegando a noite, existem casas, lares que o ambiente muda. Existem pessoas que não dormem à noite. Existem pessoas que à noite têm bruxismo. E muitas vezes isso não é um problema físico, só um problema espiritual. Fica arranjando os dentes. Tem gente que vai dormir à noite e ela tem pesadelo. Tem gente que quando vai chegando à noite ou até à meia-noite, como diz a Bíblia, que à meia-noite os povos são tomados por uma força invisível. Tem gente que ao passo que a noite vai chegando, ela ouve vozes, ela vê vultos, as coisas quebram dentro de casa, ela sente arrepio. Tem gente que está sozinha em casa e sente como se tivesse a presença de alguém naquela casa. Então eu vou ensinar você agora a você blindar a tua casa e blindar também o teu sono, sim, blindar o teu sono. Porque o Salmo 4, inclusive o Salmo 4 diz, diz aqui, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Um terço da sua vida você vai passar dormindo e existem pessoas que é no sono aonde elas são mais perturbadas. Existem pessoas que têm pesadelos, sonham com quem já morreu. À noite tem criança que não consegue dormir à noite. Tem criança que não dorme à noite. Inclusive eu lembro de um caso que eu recebi de uma criança que não dormia à noite. Quando chegava à noite ela chorava e ela era um bebê. Né? Tinha mais ou menos 1 ano. Então os pais não sabiam. E quando chegaram na igreja eu dei uma orientação que tem a ver com uma das 3 orientações que eu vou te dar, e depois disso, parou. A criança parou. Então essas três direções que eu vou te dar é para abençoar o teu sono, mas também abençoar a sua casa. Existem casas que dentro delas existem objetos que, sem ela saber, foram objetos apresentados a seres malignos, espiritualmente falando. Pode ter certeza do que eu estou falando.
Eu sei do que eu estou falando. E quando esses objetos entram na casa da pessoa, a pessoa começa a ficar doente, as portas começam a se fechar, as coisas não andam na vida da pessoa e a pessoa não sabe o motivo. Eu lembro de um casal, há alguns anos atrás, um casal jovem inclusive, e eles chegaram na igreja e me disseram que estavam brigando muito. Briga de agressão, tanto dela para ele quanto dele para ela. E eles pediram para eu ir na casa deles e eu fui. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a orar, o Espírito Santo trouxe a revelação porque eles estavam brigando. Esse casal, eles tinham uma criança, um bebê. E esse bebê estava em um berço. Eu lembro como hoje um berço todo branco, um berço branco. E aquele berço, ele foi doado. Já tinha pertencido a um casal. E o casal pegou e doou para esse casal. Só que o que eles não sabiam, porque quando eu cheguei lá que eu orei, Deus trouxe a revelação, que aquele berço ali foi apresentado a um ser maligno. Apresentado a um ser maligno porque os próprios pais, acredite, os próprios pais apresentaram o seu filho a um ser maligno. E quando eu botei a mão, que eu comecei a orar, Deus ele revelou, né, e a maldição caiu por terra. Eu vou ser um pouco mais aberto aqui. Quando eu comecei a orar, um ser maligno incorporou na moça, e o ser maligno disse que estava lá, naquela casa, porque ele entrou através daquele berço. Então, muitas vezes, existem símbolos, existem roupas, existem situações que entram na casa da pessoa e a pessoa não sabe que aquilo ali foi apresentado a um ser maligno. E toda sorte de maldição entra naquela casa. Então talvez você não consegue dormir à noite. Talvez você conhece alguém que não dorme à noite, tem insônia, vai dormir já às 5 da manhã. Então você vai mandar esse vídeo para esta pessoa também. E eu estou desafiando aqui, se você fizer essas 3 coisas, pode ter certeza que você vai sentir uma grande mudança no seu sono e no ambiente da sua casa. Porque a sua casa tem que ser uma casa de paz. Você concorda comigo? Eu estou falando aqui até agora para que as pessoas entendam, para que você entenda o que uma casa, o que pode acontecer dentro de um lar se não for blindado. Você tem que blindar a sua casa. Você tem que blindar o teu sono. Uma das direções que eu vou te dar, a primeira que eu vou te dar, você não precisa fazer todo dia, mas pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês você deve fazer isso. Talvez no início, né? No início de cada mês, você deve fazer isso, tá? Você deve pegar um pouquinho de óleo, ungido, azeite, ungido consagrado, e você deve ungir a sua casa. Você deve ungir cada ambiente da sua casa. Você deve ungir cada cômodo da tua casa, o óleo ungido. Eu não sei de onde você vai assistir esse vídeo, mas se você não tiver um óleo ungido, você deve ir em alguma igreja e pedir um pouco de azeite, não pode ser o óleo ungido o óleo da sua casa. Por isso que eu falei um óleo ungido, um óleo que foi consagrado por algum homem de Deus, entendeu? Se você não tiver em casa, você vai na igreja, em qualquer igreja eles dão. Ou até em nossa igreja, ou se você vai assistir de qualquer outra parte do Brasil, do mundo, você vai numa igreja e pede, olha, eu queria um pouco de óleo ungido. O pastor sabe o que é. Ele vai te entregar e você vai pegar e vai começar, e em cada cômodo da sua casa, você vai derramar um pouco daquele óleo. Mas não é só derramar um pouco do óleo. Você vai também declarar, você vai quebrar toda a legalidade do inimigo. Você vai quebrar toda a legalidade do inimigo dentro da tua casa. Ao você ungir, você vai orar e vai dizer, a minha casa vai ter prosperidade. Eu expulso agora, repreendo. Eu expulso, eu repreendo toda a força do mal, a briga. E você vai começar a ungir a casa. Por exemplo, a pessoa que tem um filho nas drogas, você vai ungir a cama dele e vai declarar libertação. Tudo que eu estou falando aqui são 20 anos de acompanhamento com pessoas. Eu posso te garantir, dessa direção. Eu lembrei de uma pessoa que a casa estava tão carregada que eu dei essa direção. Quando a pessoa ungiu a casa, o piso da sala estourou. O piso da casa, na hora, eu disse na hora, estourou. A casa estava muito carregada. Então, existem pessoas que a casa, elas se sentem melhor na rua do que em casa, porque a casa é pesada, a casa é carregada. Então, faça isso. A primeira coisa, você deve ungir a sua casa, pelo menos uma vez por mês,
com azeite. Você vai pegando o azeite ungido, mas é para ungir todos os cômodos, inclusive a porta da tua casa. A porta, porque existem pessoas que dizem que são amigas, ou até parentes, infelizmente acontece, que entram em sua casa e levam uma força negativa de inveja, levam uma força negativa. Tá? E tem gente que depois que ela entra na casa da pessoa, aquele casal começa a brigar, começa a ter brigas, começa a ter ciúme, esfriamento, porque a pessoa entrou e deixou ali uma inveja. Então você deve ungir a porta da sua casa e dizer: nenhuma inveja entre em minha casa. Então, uma vez por mês, você deve ungir a sua casa. Bispo, eu tenho um comércio uma vez por mês, logo no começo do mês. Você deve também ungir o seu comércio, tudo aquilo que te pertence. A casa e o comércio. Você precisa ungir. E ser profético mesmo. Não é só ungir, é declarar. O mal sai da minha casa, as brigas saem da minha casa, a maldição sai da minha casa. A sua casa vai ter uma paz que você não tem ideia. A sua casa vai ter uma paz. Sabe quando a casa está suja e você limpa a casa toda, varre, lava, você sente assim aquele ambiente leve? Você já imagina, já lembra, já aconteceu isso com você? Então, quando você unge a sua casa, depois você sente a sua casa uma casa de paz. A paz reina na sua casa. Então, o primeiro passo que eu dou para você é você ungir a tua casa com o azeite. O segundo passo que eu dou para você deve ter uma Bíblia na tua casa. Uma Bíblia. Esse primeiro passo que eu te ensinei, não faz todo dia. Você faz uma vez no mês, tá? Agora, esse segundo passo que eu vou te ensinar, você deve sim fazer todo dia antes de dormir. Você deve pegar a Bíblia e ler pelo menos um salmo. Um salmo que você goste. Um salmo que você tenha mais afinidade, você goste de ler. Antes de você dormir, leia um salmo. Leia um salmo. Eu tenho certeza que ao você ler esse salmo, porque quando você lê a palavra de Deus, a Bíblia é a boca de Deus. Quando você lê um salmo, você está trazendo Deus para um ambiente. Você está trazendo Deus para aquele ambiente. Então, todos os dias à noite, eu sei que muitos têm a vida corrida, muitos têm a vida, sabe, não para, mas a Bíblia diz que há tempo para tudo. E assim como você tem tempo para fazer as coisas físicas, você também precisa ter tempo para fazer as coisas espirituais. Na sua cama mesmo, você deve abrir a Bíblia em um salmo e você deve ler. Ao passo que durante alguns dias você começar a fazer isso, você vai ver o seu sono vai mudar. O seu sono vai mudar, você vai ter paz, você vai ser outra pessoa. Porque tem gente, a própria ciência fala isso, tem gente que dorme, mas não tem repouso. Como disse aqui, ó, em paz me deito e logo pego no sono. Tem gente que dorme, mas não tem repouso. Porque a noite é o horário que mais acontece batalhas espirituais. Então tem gente que deita, dorme, mas não repousa. Por isso que acorda pesada, carregada, acorda de mau humor e acorda cansada, porque dormiu, mas não teve um sono reparador, não teve um sono de paz. E é isso que eu quero que você tenha. Tá? Então, antes de você dormir, todos os dias leia pelo menos um salmo da sua escolha. Isso vai te abençoar muito. Terceiro passo e último passo. Depois que você lê o salmo, você deve fazer uma oração, pedindo a Deus para naquela noite, Deus nesta noite, enquanto eu durmo, porque a Bíblia diz que Deus abençoa os seus, isso aqui é um segredo, a Bíblia diz que Deus abençoa os seus até enquanto dormem. Então, antes de você dormir, você deve entregar aquela noite a Deus e aquele dia que vai chegar. Deus, eu quero entregar a minha noite a Ti. Que nesta noite que eu vou dormir, amanhã eu tenho um problema para resolver, você vai contar o seu problema a Deus. Eu tenho um problema, eu tenho um projeto, eu tenho algo a ser resolvido. E eu creio que nesta madrugada, enquanto eu dormir, o Teu Espírito vai trabalhar, o Teu Espírito vai fazer esse milagre acontecer. Faça isso e você vai ver que muitas coisas, quando você acordar, Deus já vai ter abençoado, abrido portas, resolvido vários problemas. É o que diz o livro de Isaías: eu irei na sua frente. Você gostaria que Deus fosse na sua frente?
Tem gente que enquanto ela dorme, Deus trabalha. Então, você tem que convidar Deus a fazer isso. Deus, eu te convido. Abençoa a minha noite e a minha manhã. Eu tenho isso para resolver, tenho aquilo para resolver. E eu creio que enquanto eu vou dormir, o teu Espírito vai trabalhar na minha vida e vai fazer acontecer esse milagre em nome de Jesus. Então, recapitulando, vou fazer uma oração por você agora. Recapitulando. Uma vez por mês, onde a sua casa, toda a sua casa, antes de dormir, leia um salmo da Bíblia e depois faça uma oração. Não precisa ser aquela oração grande, mas faça uma oração. Converse com Deus. Eu sei que tem gente que já perdeu esse hábito de orar. Não perca o hábito de orar. Falar com Deus resolve muitas coisas. Falar com Deus traz paz para o teu coração e resolve muita coisa. Você nem tem ideia, tá? Quando você fala com Deus na noite, naquela madrugada, Deus trabalha e desfaz os laços contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Amém? Eu vou orar agora, mas eu gostaria de pedir a você que você, assim que acabar este vídeo, você enviasse esse vídeo para o maior número de pessoas, né, da sua família, grupos do WhatsApp e pessoas que você ama. Quando ela receber esse vídeo, ela vai entender que você quer muito bem para ela, porque uma direção pode mudar tudo. Posso orar por você agora? Deixa eu orar por você então. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora por esta vida, esta pessoa, meu Pai, que acompanha comigo esta oração. No levantar da minha mão, eu quero declarar, Pai, sobre esta vida, a bênção do Senhor, a vitória, que caia por terra toda a força do inimigo. Eu digo força porque poder só quem tem é o Senhor. E assim como esta pessoa chega até ela esta oração, que chegue a ela um tempo de paz, um tempo, meu Pai, de amor, de prosperidade, de saúde, um tempo de dupla honra. Eu entrego essa vida em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Eu quero que você evangelize pessoas, abra os olhos de pessoas mandando esse vídeo. Não esqueça, é um pedido do coração de Deus para você. Envie esse vídeo, compartilhe, para que outras pessoas se apeguem também com Deus e sejam tão abençoados como você será, tá bom? Muito obrigado por estar comigo aqui nesses minutos, por ouvir a direção. Faça, eu tenho certeza que a bênção de Deus vai se instalar na sua casa e na sua família. Nós somos uma família, esse canal aqui é uma família de oração, uma família espiritual, e você faz parte desta família, tá bom? Que Jeová Rafá te abençoe grande e poderosamente.